Nessa entrevista, nós tivemos o privilégio de conversar com o professor José Antunes Rodrigues, docente aposentado do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O professor Antunes graduou-se em Medicina na nossa unidade em 1959. Ele é docente, ele iniciou a sua carreira como docente em 1960 e defendeu o seu doutorado em 1968. O professor Antunes foi presidente da Comissão de Pós-Graduação de junho de 1980 a junho de 1986. Bom, eu sou da terceira turma dessa escola. Eu entrei em 1954, me formei em 1959. Como em 60 eu já tinha sido contratado como auxiliar de ensino. Não é isso? Mas uma das coisas que eu me orgulho muito foi porque eu queria ser médico, cirurgião. Essa era a minha vida, né? Essa era a minha ambição. Quando eu entrei aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, então o professor Cruz ele falou, não, vamos aprender a anatomia direitinho, faz de conta que você vai ser o cirurgião especialista em anatomia. Então, comecei fazendo. Depois vim para fisiologia, no segundo ano. No terceiro ano, fisiologia. E falei, eu quero aprender um pouco da fisiologia experimental. Para aprender como é que funciona todos esses tecidos, ossos, etc. E foi aí, como diz assim, que eu cometi o erro da minha vida. Em vez de cirurgião, eu virei um cientista, né? Eu vim para cá, não diretamente para cá, eu fui para São Paulo, que eu queria a melhor. A melhor era São Paulo e a Praia Vermelha. Eram as duas melhores escolas. Eu achava que era um bom estudante, estudava bem, etc. O que acontece? Venho para fazer a primeira prova, não é isso? Na primeira prova de química, levo chumbo, na primeira prova. Aquilo me decepcionou bastante, me deixou triste. Aí eu voltei para Goiânia, perdi então o vestibular, aí voltei para Goiânia e falei para meu pai que eu queria estudar um ano para poder. Sabe que meu pai teve só o ginásio. Era um cara que trabalhava no campo também, pedreiro, fazia de tudo. Ele falou, não, você não vai ficar aqui, você vai para São Paulo, vai fazer cursinho. Eu nunca tinha ouvido falar de cursinho, e o velho sabia. E eu, mais um colega, fomos para São Paulo, fizemos o CAOC, né, o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz. Estudavam bastante. Fizemos o vestibular lá. E aí o que aconteceu? Passamos, mas ficamos com o quinto excedente. Por causa de um erro besta, mas em todo caso foi um erro. E aí eu falei, vou voltar de novo para um ano. O professor meu do cursinho falou, não vai fazer isso não, vai para Ribeirão Preto. Eles estão construindo uma escola nova, filosofia nova, etc. Nós viemos para cá. Eu tinha passado com o 75º lugar lá. Vim para cá. Eu e o Simão, dois colegas. O Simão Camelo, o pai, é pai do Simão Camelo aqui também, que está o pediatra. E viemos,
Aí sentamos no hotel, ali, aquele hotel da Praça 15. Aí depois, chegou uma determinada hora, eu falei pro meu colega, Simão, isso aqui é uma fazenda. Isso aqui não é escola médica, nem nada, é uma fazenda. Você viu, nós tínhamos, olha, vamos embora? Vamos voltar o ano que vem? Tá bom, vamos embora. Fechou. Os livros, fechou, deitamos, dormimos. No dia seguinte, ele era 2 anos mais velho que eu. Falou, Zé, já que a gente está aqui, vamos terminar? Eu passei em primeiro lugar e ele em segundo lugar. Pode não ter passado lá em São Paulo? Isso que os professores falaram. Eu fiz um erro besta, problema de física. Tem uma bola saltada do ponto A, esférica, no ponto B é submetida a um campo magnético. E depois calcular quando chegava lá no ponto C, no chão. O ponto besta aqui meu é que quando chegou no ponto B, só estava no ar, chegou no ponto B, eu esqueci de colocar a velocidade inicial ali. No final a gente ficou feliz. E uma coisa que ficou feliz é o seguinte, a gente ter a certeza que a formação da gente deixava a desejar. Não era tão boa como a gente pensava. E eu falava comigo, aqui, ó, sentado ali numa árvore, ali, lembro disso também até hoje, eu quero ser médico. A minha formação não foi boa. Para ser bom médico eu tenho que estudar muito. E tem que ser muito. Eu estou falando isso, não é para me autoelogiar, não. Mas eu fui primeiro aluno do primeiro até o 6º ano. Estudava bem. E era bom. Eu espero que seja bom até hoje. Mas é interessante, né, a vida da gente, como dá. Porque se não tivesse encontrado o Covian, certamente eu seria cirurgião. Encontrou o Covian, faz você ver que a ciência pode também trazer benefícios para a sociedade. Não é isso? E essa é uma das coisas que a gente... Agora, a criação da escola e a vocação da nossa escola é um fato que eu fico pensando assim, ela teve muita sorte. Teve muita sorte de ter um diretor como o Zeferino Vaz. O Zeferino Vaz, quando ele veio aqui, em 52, é o ano de inauguração da faculdade, ele disse na plateia do Centro Médico que ele queria criar aqui uma escola de medicina, mas não uma escola de medicina qualquer. Seria uma escola de medicina que viesse revolucionar o ensino e a pesquisa na área médica de todo o hemisfério sul. Você vê que a ambição era muito ambicioso nesse sentido, não é isso? Então, a gente percebe que a ambição dele, ele não queria contratar médico qualquer para ser professor. Ele queria procurar os melhores médicos ou pesquisadores do país, não é isso? Ou do exterior. E ele tinha uma equipe que ajudava ele a procurar o pessoal. E ele escolheu, aqui do Brasil, a maioria dos professores da área clínica foram do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, não é isso? E do exterior, ele trouxe dos Estados Unidos, né? O primeiro professor Becker da farmacologia, da patologia, o professor Keberly, né?
do Brasil ele trouxe o Pedreiro de Freitas, né, que revolucionou a medicina preventiva, né, inclusive esclarecendo a doença de Chagas, né. Ele foi uma das pessoas bastante ativa nessas pesquisas, e ele que foi, em síntese, que erradicou o barbeiro das nossas cidades vizinhas. Então, com isso, você percebe, a ambição dele era de trazer os bons pesquisadores e, se possível, os melhores, né? Todos da Bélgica, lá, o Lison, né, o professor Lison, que era da anatomia também, que ele fazia histologia, e vários outros chilenos, 2 chilenos, Davanzo e o Rodrigues, e tinha alguns outros da França e outro italiano, que eu não lembro bem o nome deles. Só que, naquela época, o camarada era formado e era bom, e a escola estava começando, não tinha docente. Então, o Zeferino era um cara muito conectado, e ele queria gente boa, e saía procurando, né, informações. Por exemplo, o César, quem indicou foi o professor Pupo, da Paulista, neurologista de primeira. Ele foi professor nosso aqui por um período. Ninguém queria ficar aqui no interior, não. De Limeira para cá era só chão, não tinha asfalto, não tinha nada, era chão. Quer dizer que o primeiro professor de fisiologia, em 53, foi o professor Lager. Ele tinha uma esposa, uma loira bonita, etc. Morava em Paris. E eles vieram morar aqui, nessa última casa ali, perto do restaurante. Aquela última casa, eles moravam lá. Depois de um ano, a mulher dele falou, você fica e eu vou. O Zeferino era tão ambicioso, falava, não, para levar vocês da cidade lá para o campus, 10 quilômetros, a gente tem helicóptero, a gente leva vocês de helicóptero. Outra coisa, por exemplo, o nosso melhor jeito de vir para Ribeirão era através do trem azul. O trem azul era em inglês, saía de São Paulo e vinha até Barrinha. 7 horas da manhã, pum, ele levava você, 8 e pouco estava lá, né? Então a gente não tinha como escapar. Né? E era horroroso, chegava empoeirado daqui, etc. Ninguém gostaria, nem gostava, né? E todo mundo ficava no hotel Moarama no centro, que hoje tem outro nome, não sei. Aí tem o Moarama aqui também, né? O fato de ele ter inaugurado a escola em 52, a fisiologia foi em 53, 2 anos. Então ela foi inaugurada em 1952, tá certo? A primeira tese de doutoramento foi em 59, desculpe, é 59 mesmo, 59. E se eu ver, de 59 até 70, quando foi feita a instalação da pós-graduação, não é isso? A produção de tese era pequena, era aqui 2, 1, 2, 1. Teve anos que não tinha nenhuma tese defendida. Nessa época, o profissional interessado em fisiologia pedia autorização e vinha sob a orientação de um dos docentes. Porque os docentes, inicialmente aqui, inclusive nessas teses aqui, a maioria dessas teses eram de docentes recém-contratados pela escola. Porque eles eram egressos, por exemplo. Quando o Covian chegou aqui, ele tinha o doutor Negreiros, que era recém-doutor, lá da Faculdade de Medicina de São Paulo, o César, que era da Paulista,
o Migliorini, que era da escola da USP também, não é isso? Quer dizer, eram vários doutores, mas, como diz assim, pós-doutores, não tinham o título de PhD, doutor. Então, nesse período, sob a orientação do Covian e em interação, esse grupo começou a construir a produção científica e as teses. Como você nota aqui, olha, é uma relativamente baixa a produção. Eu fui contratado depois de formado aqui e já com minha tese de doutoramento quase pronta. Porque eu trabalhava aqui, e sob a orientação do Covian, e sob a orientação do Krieger, do Migliorini, do César. Então esse pessoal fazia a orientação múltipla da gente, né? O Covian era neurofisiologista e o César também. Então eu tive muito boa impressão, muito boa, como diz assim, suporte, né, científico desses professores. O doutor Migliorini era endócrino. Eu tenho uma relação, minha pesquisa aqui nossa é neuroendócrina, né? É controle do apetite específico, etc. Mas é neuroendócrino. Então, o que chama a atenção, você pode notar aqui, olha, a pós-graduação foi em 70, né? Tem mais ou menos 17 anos depois da instalação da escola. E aí, olha, a nota, aqui está mestrado e doutorado. Vê como é que aumentou de uma certa forma bastante acentuada, não é isso? Mestrado e doutorado. Isso é a produção. A produção científica também, deixa eu ver, olha aqui, a produção científica. A produção científica também era baixa, mas não tão baixa. Era uma média de 5, 6 trabalhos por ano. Naquela época era mais rígido, assim, não tinha obrigatoriedade de você publicar. Você fazia, trabalhava, preparava o trabalho, mandava, tudo era por correio, tudo demorava 3 meses de ida, 3 meses de volta, era mais ou menos assim, né? E aí você pode notar também que a produção era baixa e aumentou também ao longo dos anos. Eu tenho aí vários períodos aí já mostrando o benefício da pós-graduação. Quer dizer que até então a produção era lenta, a pós-graduação ativou tanto a formação de gente como a produção científica, não é isso? Que é um dos principais motores, não é isso, da pós-graduação. E para melhorar a nossa produção, melhorar o nosso patamar científico, melhorar a distribuição simétrica de núcleos de pesquisa por todo o país, não é isso? É um dado que é bastante interessante e a gente vê. O Covian era o mestre central. Ele veio de uma escola, que é a escola argentina de fisiologia, cujo mestre, formador, era um prêmio Nobel, de 1947. E ele, então, formou vários pesquisadores, mais 2 deles foram prêmio Nobel também. Mas o Covian, quando veio, encontrou um grupo de jovens. Aqui o César, aqui está o Negreiros, aqui está o Venâncio, aqui um argentino, aqui o Salustiano, aqui sou eu, isso aqui é em 1961. E aqui o Danilo. Quer dizer, era um grupo pequeno, jovem, etc. Veio. E ele, quando ele chegou, ele achou que ele tinha que dar aula todo dia, tinha que ajudar a fazer pesquisa, etc. Mas esse pessoal era um pessoal que tinha uma boa formação já, científica e didática também.
Então esse pessoal já estava tocando. O Covian veio em 55, né? De 53 a 55, 2 anos, já estava tocando o ensino relativamente muito bem, né? Muito bom. E aí, agora, então uma das coisas que ele percebeu, que na parte de ensino ele não precisaria se preocupar demais. Ele dava aula todo dia e ele dava aula de todos os sistemas. Ele, sozinho. E os pesquisadores jovens eram obrigados a assistir às aulas às 7 horas da manhã. Sentava no fundo, lá no fundo, os alunos na frente, e ele ministrava uma aula de 45 minutos. Eu lembro até hoje. Ele tirava o relógio, põe um relógio aqui, 45 minutos era a aula dele. Depois ele fazia pergunta, ou pedia para os alunos fazer, os docentes, etc. Então, ele tendo esse grupo bom, já, ele falou, o que eu preciso implantar é a pesquisa. Essa que foi, acho que foi a jogada mais séria dele. Mas eu vou passar uma apresentação rápida, olha aqui, ó. Esse é o Dr. Venâncio, tá certo? O Dr. Venâncio era o mais graduado, era doutor. Ele era do Instituto de Biofísica. Esse aqui é o Dr. Migliorini. Ele era endocrinologista em São Paulo, no hospital, etc. E foi indicado pelo professor Hélio Lourenço para vir para cá. E é muito bom, revolucionou a área da neuroendocrinologia também. Mas aqui é o César. O César era da Escola Paulista, ele era eletroencefalografista. Eletroencefalografista, muito bom clínico, etc. Aí, sob a influência do Covian, começou a fazer neurofisiologia também. Neurofisiologia, procurando ver, por exemplo, dava um flash de luz e registrava no córtex cerebral lá onde tinha o potencial evocado. Essas são das coisas que a gente vê que a mente, né? E aí ele foi desenvolvendo, fazendo estimulação elétrica de várias áreas do sistema nervoso central, que o Covian fazia no gato, né? E aí ele foi fazendo também, né? E ele revolucionou. Aí aqui está dizendo aqui, ó, ele criou uma área de neurociências, né, naquela época. Não naquela época, mas até 85 ele ficou aqui, depois foi para São Paulo, mas foi uma das bases bem sólidas. Veja esse professor aqui, o professor Krieger está lá no INCOR. Ele saiu daqui em 85, foi para São Paulo, chegou o tempo de aposentadoria, ele foi para São Paulo e lá ele criou um núcleo, não é isso? E o filho dele tem ajudado a ver a biologia molecular na explicação da hipertensão arterial, etc. Essa é uma das coisas que a gente vê que o núcleo sólido, né, tinha sido criado aqui. E depois os jovens, vieram depois de 1900 e pouco, aqui, ó, 60 e pouco, 60, e a Anete. Aqui a doutora Lico também trabalhava com o SAI, veio para cá na parte de neurofisiologia com o Covian. O Marcejan era médico também e trabalhava na otorrinolaringologia. E quando ele veio para cá, sob a influência do Covian, ele começou a dissecar nervos auditivos. Você lembra do Juba, não? Não, ou não? É da Otorrino, criado do Otorrino. Ele veio lá trabalhou aqui, foi para a filosofia, depois foi criar uma área na clínica, né? E aí também com muito bom sucesso. Montou um laboratório
que era um espetáculo também, procurando ver a ativação elétrica, etc., de várias áreas, né, do sistema auditivo. A NET, ela veio como aluna da ANET, da Bico, mas ficou mais na parte de comportamento animal. Então, quer dizer, essa era a equipe básica. E essa equipe básica, vou mostrar para você, hoje, formado pelo nosso pessoal, agregado aí os jovens, tem cerca de 500 pessoas. 500 pessoas, mais ou menos 250, 300 mestres. Eu vou mostrar essa foto, você pode tirar, que eu acho bonita. E doutor. Ele tem mais ou menos metade mestre, metade doutor, formado durante esses 50 anos da pós-graduação na fisiologia. E o que ressalta é que, como era uma das áreas pioneiras da fisiologia no país, tinha muita atração de jovens. Sempre tinha mais ou menos uma média aí de 25 a 30 mestres, 25 a 30 doutores estudando nesses laboratórios. Não é isso? Olha, a fisiologia, bioquímica, farmacologia, anatomia, histologia, não é isso? E além disso, praticamente quase todas as áreas clínicas. Clínica médica, clínica cirúrgica, ginecologia, todos esses abriram pós-graduação, não é isso? A neuropsiquiatria também. Quer dizer que então a gente tinha uma dimensão relativamente ampla. Esses 500 pessoas que eu falei eram só do programa de fisiologia. Não é uma coisa que, em 50 anos, uma média de 10 títulos de doutor, 10 títulos de mestre, é um número relativamente bom, não é isso? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, até acho que eu vou mostrar agora já. Aqui era o departamento como um todo, tá certo? O Covian e o Migliorini, e aqui estagiários argentinos que vieram, e do norte e do nordeste que vieram para cá, não é isso? E aqui o Krieger, o Venâncio e o Covian, aqui o Migliorini. Então, esse é o grupo que tocava o departamento, não é isso? Deixa eu ver esse aqui. Agora, esse aqui eu já passei para vocês aí. Olha aí, isso aqui é número ao longo de anos, aqui, 2004 até 2014, 10 anos. Só para dar uma ideia da estabilidade da procura de gente para a pós-graduação. Eu acho que esse é um da... Hoje, os velhos já foram embora. O único velho que está aqui sou eu. Já aposentaram, já faleceram, tá certo? Então, nós temos aqui um grupo da cardiovascular, o Fazan, o Hélio e o Benê, e aqui o Davi. Um grupo aqui que faz biofísica, não é isso? E aqui essa Elaine, que é neurofisiologista, o Norberto, fisiologia renal, não é isso? Essa aqui você conhece, todo esse pessoal, jovem sim. Aqui a enfermeira, esse aqui é biologista, mas está na farmácia. Sou eu e a professora Lucila. Né? Esse é o grupo atual, que toca o departamento, né? Que toca os cursos de pós-graduação. Eu acho que é uma das coisas que mostra que manteve um número, e a preocupação hoje é que está tendo um certo desestímulo para a carreira, porque não está tendo posições disponíveis, não é isso? Núcleos
contratando, está tendo. Se você não tem uma perspectiva, você não perde, você perde seu interesse, não é isso? Muito bem, aqui ó, PhD e total nesse período, quase 300 e 300, né? Isso aqui é uma das coisas que... Agora, a distribuição desse pessoal, aqui é uma distribuição, como diz, aritmética aí, em percentual por todo o norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Essa figura que eu gosto de mostrar. O papel multiplicador da ciência, né? Da formação de gente. Aqui está pegando só o nosso grupo aí, ó. Aqui o Covian, aqui, ó. Covian, você vai ver que eu estou aqui nesse meio aqui, e a gente forma um, ele vai para cá. Ele forma outro, vai para cá. E ele continua formando mais gente. Por isso que a área de distribuição vai desde aqui, nosso lugar aqui, até o norte, nordeste, sudoeste, centro-oeste aqui um pouco e sul. Você isso aqui são dados verdadeiros. São dados tirados da CAPES por computador. Todo mundo, vamos supor, alguém que foi formado por mim. A gente vê essa pessoa aqui, ó, essa é Polimara. Polimara está no Rio Grande do Sul. Vê o tamanho da bola. Significa que formou muita gente nessa região. Não é isso? E você pode notar, então, que o papel multiplicador, que é importante, foi importante, não é isso? E continua, sem dúvida, sendo importante para nós. Agora, aqui é mais ou menos aquele mesmo gráfico. Olha aqui, vê a distribuição. E aqui está mais ou menos com os números. Você que realmente é um papel, né? Não é como é que eu diria, assim, de quebra das assimetrias. Melhora a assimetria, a distribuição simétrica dos núcleos de pós-graduação. Isso aqui é um dos papéis da fisiologia, não só da nossa fisiologia, como da fisiologia de Belo Horizonte, a fisiologia do ICB de São Paulo, a fisiologia do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Então, o que de novo foi feito nessa área para melhorar o nível da produção científica, o nível da formação? Foi que quando você forma alguém, por exemplo, e esse alguém vai aqui para o Sul, ele sozinho não é capaz de fazer um curso de pós-graduação. Então, essas 5 unidades, elas, num congresso nosso, decidimos que seria interessante se as unidades já mais evoluídas, essas 5, pudessem apoiar os egressos da pós-graduação indo para esses lugares, ajudando a montar a pós-graduação, ajudando a montar a pós-graduação, como dando cursos, recebendo alunos nas suas instituições para ajudar a desenvolver o projeto de pesquisa. Com isso a gente ampliava, não é isso, o número de pessoas em cada uma dessas áreas. Você precisa ver, acho que eu vou mostrar aqui, em seguida, o número de núcleos formados novos. Eram 5. Você vai ver, eu acho que tem mais de 14. Mas vou ver se já vem em seguida. Esse aí está aqui, aqui. Está vendo? Aqui é a pós-graduação multicêntrico, né?
Então, cada uma dessas aqui, ó, eram áreas, né, isso, que não tinha pós-graduação. E a pós-graduação multicêntrica ajudou a esses núcleos novos, onde não tinha pós-graduação, a construir um núcleo de fisiologia, por exemplo. Então, essa aqui tem mais uma hora, olha aqui, você vê. Isso aqui são núcleos novos construídos através da pós-graduação. Um outro ponto importante da fisiologia, você vê que eu falo, a primeira foi aquela formação de gente, etc., doutor. A segunda foi o multicentro aqui. A terceira, que começou em 65, foi o que nós criamos pela primeira vez no país, como chamam, os cursos de verão. Hoje está disseminado, mas naquela época não tinha. Não é isso? Então, o núcleo de verão pegava alunos de diferentes instituições, de diferentes regiões de todo o país, não é isso? Para vir para cá, ficar um mês mais ou menos, seguindo um curso básico de fisiologia, aprendendo as técnicas básicas. E a fisiologia começou. E começou porque o Covian foi lá para o Pará dar um curso lá, juntamente com o César, depois o Migliorini. Foi lá para o Pará e os alunos gostaram das aulas, etc. E, como dizem, pediram a ele se não poderiam vir para cá, passar uma semana, etc. Ele atendeu. E não é que eles chegaram aqui no dia da formatura dos alunos nossos, e esses caras espalhados aqui no departamento, colchões espalhados para todo lado, para eles acomodarem na primeira noite, depois arranjaram o lugar. Quer dizer, esse é um outro papel inovador, tá certo? Que o departamento, esse foi começado aqui, mas o multicêntrico foi começado pela Sociedade Brasileira de Fisiologia, todos os que apoiaram. O futuro da fisiologia, por exemplo, a gente pensa, qual é o futuro dela? Fisiologia era dita, fisiologia, departamento de fisiologia, depois farmacologia, departamento de anatomia, departamento de histologia, embriologia, parasita, etc. Hoje começou a distribuir molecular. Depois de 85, com o avanço da biologia molecular, passou a aprofundar dos sistemas cardiovascular, endócrino, neural, etc., para dentro da célula, não é isso? Mecanismo nas células, etc. E aí eu acho que é uma coisa que não para mais. Das células, como é que o hormônio atua no seu receptor, lá numa célula-alvo, depois esse receptor, essa célula ativada pelo esse hormônio, vai ativar mecanismos intracelulares, não é isso? Que estão indo a cada vez mais de hormônio, feromônio e produção, atuando nos promotores genéticos, alterando, não é isso, o gene das células e fazendo modificações particulares. Então, o futuro da fisiologia, não acabou a fisiologia. O pessoal falava, não vai acabar a fisiologia, vai ficar tudo fisiologia bioquímica, gênica e vários outros rótulos aí, endócrina, mas não, acho que nós estamos ainda aí, não vai ser, e cada vez mais criativo, inclusive do ponto de vista genético. Você já ouviu falar do CRISPR aí, não é isso? Que tira um pedacinho do cromosoma lá, do doente, e substitui por um novo, e cura a doença, etc.
imaginou isso? Eu nunca imaginei isso, né? E a gente vê isso aí em coisa de 1 ano a 2 anos, que pode ser feito assim. Então eu tenho a impressão que nós, não é impressão, é certeza, é de que com a evolução tecnológica, os nossos avanços vão ser substanciais, não é isso? E o país está dando uma demonstração agora nessa doença aí. Você vê que 2 dias depois de ter chegado o vírus aqui, Butantan já tinha descoberto o cromosoma, não é isso? Já tinha mapeado o cromosoma desse, não é? E agora todas essas alterações genéticas que estão ocorrendo, com essas mutações novas, também a gente vai correr. Vai correr, trabalhar e bastante, né? Desde que não tenha ninguém para atrapalhar, certo? A gente vai ser, vamos continuar sobrevivendo. Agora, temos que tomar cuidado, né? Todos nós estamos aqui, ó, conversando meio isolado, né? A gente está nos preocupando com a gente, preocupando com os pares que estão próximos da gente e tentando aumentar o número de pesquisadores que trabalham nessa área no país como um todo. Um outro dado que a gente notou nesse 1 ano e meio, é que nunca a ciência foi valorizada como ela está sendo valorizada agora. Não é isso? Isso aí é graças aos esforços de cada um de nós, cada um no seu nível, não é isso? Procurando fazer o melhor. Bom, de uma forma geral, o que eu posso dizer é que o papel fundamental da nossa escola, da nossa pós-graduação, está sendo cumprido. Está produzindo gente de qualidade, não é isso? Esses que estão formando novos núcleos, não é isso? Aumentando mais gente com qualidade e tentando competir e ser inovador. Não é isso? Isso nós precisamos fazer. Quando eu comecei a pós-graduação, aqui, quando nós começamos a pós-graduação, o primeiro presidente foi o Maurício Rocha Silva, não é isso? Depois eu não sei se foi o Krieger ou se foi como é que chama o pai da Ângela? O Cruz. Foi o Krieger. Foi o Krieger, o segundo. Eles foram as pessoas que batalharam muito lá no Conselho Universitário para criar a pós-graduação na USP. Era uma ideia do pessoal lá de Santa Catarina. E aqui também, aqui na escola. Aqui na escola. Eles foram os lutadores. E na fisiologia tinha o Covian, tinha o Krieger, não é isso? Aqui tinha o Migliorini e tinha o César como Venâncio, que eram pessoas aguerridas, queriam, achavam que era importante e lutaram e aí implantaram. Bom, a primeira comissão eu não sei o nome de todos, mas eu sei que estava o Maurício Rocha Silva, estava o Krieger, estava o Cruz, estava o Meirelles, que era da ginecologia obstetrícia, e tinha mais uns 2 que eu não me lembro bem. Começaram, e eles começaram a implantar as regras. Tempo de duração de mestrado, de doutorado, exame de qualificação, né, relatórios, tudo isso foi discutido e isso veio modificando. Eu fui, depois que saiu o último dos velhos aí, eu era mais novo,
eu era já presidente da comissão de graduação, etc. Aí me colocaram, me indicaram. E, ó, o primeiro computador dessa escola foi a pós-graduação. É verdade. Não tinha computador em lugar nenhum na escola. Primeiro computador Itautec, eu lembro até hoje. E aí as meninas, no início eram meio resistentes, uma outra, mas tinha uma que era libanesa, eu não lembro mais o nome, mas ela sabia fazer bem. E aí a primeira coisa que nós começamos a pensar é em avaliar a pós-graduação. Avaliar o que estava sendo feito. Quantos alunos entravam, quantos saíam, quantos terminavam, quantos não terminavam. Isso aí é mais ou menos isso aqui. A gente tinha tudo isso aí. E deve ter tudo isso aí. Então, foi uma preocupação sempre com a qualidade, né? Qualidade dos cursos, qualidade dos professores. É interessante que os primeiros egressos do doutorado daqui foram contratados como docente. Muitos deles. O Ferrioli, da Parasito, por exemplo, e o Troncon, lembro muito bem, o Zago, e todas essas pessoas foram contratadas como docentes. E eu tenho certeza que praticamente o efeito que a gente observou aqui vai ser o efeito que a gente vai observar, que já observou já no país como um todo. A qualidade dos programas era o nosso principal desafio, eu acho. A qualidade, que o programa tem que ser aprovado, a disciplina tem que ser aprovada. E naquela época a gente chamava os docentes para uma discussão a respeito daquilo, o que era, o objetivo final. Isso foi... A qualidade era coisa... E a quantidade também que a gente queria, não é isso? Queria manter uma quantidade razoável, não é isso? De profissionais formados, né? Isso a gente tinha na cabeça da gente, né? É isso aí que eu saiba, que eu lembro assim de coisas. Porque qualidade era a coisa que a gente sempre esteve preocupado. Qualidade dos professores. Lembra que o tempo integral era obrigatório para todo mundo. Docente que não tivesse o tempo integral tinha que sair. Vários saíram. Eu sei da cirurgia, eu sei da otorrino, eu sei da oftalmo, eu sei da clínica médica, clínica cirúrgica. Pessoal que achava que estava ganhando pouco e tinha uma clientela relativamente boa, então saía para tempo parcial. E não era fácil sair também. Agora, essa é uma das coisas que até hoje a gente lamenta, porque já virou uma rotina, né? A FAEPA virou um tempo parcial. Você pode, 8 horas por semana, etc., fazer clínica particular, etc. E você também não pode deixar de autorizar, porque senão você acaba perdendo. E você acaba perdendo os melhores. E você não vai querer perder os melhores. E se você notar, os nossos laboratórios aí de pesquisa são excelentes, né? E tem técnicos excelentes. E os pós-graduandos são os atuais, os principais, né? Promotores das pesquisas e das publicações, da qualidade. Você vê que tem trabalhos aí citados no Nature, não é isso? Trabalho excelentes, mostrando que capacidade nós temos. Vai falar em capacidade, eu não sei se vocês lembram daquela doença da laranja, o amarelinho, lembra? Pois é, aquela doença, a FAPESP investiu na compra de equipamentos, né, para
para extrair, determinar o RNA, etc., de vírus, etc. E aí publicou, e aí nos Estados Unidos teve, paralelamente, nessa mesma época, uma conferência do Ministério da Agricultura, e o ministro chegou e disse, abrindo o Congresso, que ele tinha duas notícias a serem dadas, uma boa e outra má. A boa, que era pela primeira vez, tinha sido descrito o genoma de um fitopatógeno. A segunda, que é a ruim, que não foi feita nos Estados Unidos, foi feita no Brasil. Então, você vê, condições intelectuais de trabalho e tudo isso, nós temos, e podemos ficar satisfeitos com qualidade. Né? Mas é uma das coisas que o Estado de São Paulo deu exemplo através da FAPESP, né? Depois disseminou pelos outros estados. O que o senhor falaria para os jovens, assim? O que o senhor, como incentivo para a pós-graduação? Assim? Pois é. O que o senhor... É como diz assim, um conselho difícil de ser dado. Né? Primeiro, que a gente tem que ser feliz. Eu acho que essa é a primeira frase. Fazer feliz significa que você tem que fazer aquilo que você gosta. Na área médica, você tem que fazer básico, ser médico, um bom médico, especialista bom. E aí, hoje em dia, está difícil, mas não está impossível encontrar emprego. Eu tenho um filho adotivo, que é da Elisa, menino muito bom, etc. Tal. Ele resolveu fazer medicina. Fez lá em Cuiabá. Formou, veio para cá. No primeiro mês, ele já tinha um emprego como plantonista. Já ganhava tanto quanto eu ganho, o básico. Quer dizer que não é impossível. Agora, se você quiser ir para a residência direto, provavelmente você vai encontrar mais dificuldades. Né? Mas você entrando, procurando um trabalho, começa com o médico sanitarista ou médico geral. Aprende melhor. E aí adquire uma base e vai fazer a sua residência. Isso eu acho que é o que ajuda muito. Quer dizer que o conselho que eu daria é que procure fazer o melhor. Não é isso? E para aqueles que têm interesse em pós-graduação, que a perspectiva de trabalho como pesquisador, cientista, é complicada também, né? E para os pós-graduandos, assim, Mas eu não sei se está muito mais complicado do que era. Porque o profissional, filosofia, técnico esportivo, etc., ele demonstrando interesse, procurando lugares onde possa fazer uma evolução decente, não é difícil achar lugar, não. Ele precisa ter uma base boa. Essa que é para isso. Agora, depois de formado, aí tem o pós-doc, né? Que tem, não só aqui, como fora, né? Isso também ajuda bem, né? Eu não sei dizer exatamente, na pós-graduação, não é nada diferente da vida acadêmica da gente, né? Os percalços. Você entra na carreira, você tem que fazer o doutorado. Já fez o doutorado, entrou. É assistente.
Depois você fazer obter o título de doutor, né, já, você tem que fazer uma tese e submeter um concurso. Depois vai para associado, né? Associado 1, 2, 3, 4. Tudo isso envolve etapas, né? Que você é submetido a um conhecimento. Ao conhecimento novo, etc. Não é... Eu diria que não é difícil. Que é difícil, mas não é impossível. Né? E o futuro da pós-graduação no Brasil? Vai melhorar cada vez mais. Eu acho que só tem que melhorar. Porque a capacitação dos egressos está cada vez melhor. O pessoal está usando cada vez mais tecnologia novas. Você vai pegar com um exemplo aqui para saber do hemorragia lá no Petroso, ou para pegar CTH lá no... Você enfia cano, tal. Hoje você chega lá, sem abrir grandes coisas nem nada, só através de um vaso periférico. Não é isso? Tem que ser melhor, cada vez melhor. E as técnicas, só para te dar esse exemplo, eu estou com sede. Se você injetar glicose marcada com fluorofa aí, injeta, aí passa você dentro daquele tomógrafo, não é isso? Campo magnético atua. Fluorofa emite um pósitron. O pósitron marca a área cortical, subcortical, não é isso? Que está envolvida no conhecimento daquele sentimento. Que eu estou com sede, porque ativou a ínsula, ativou a amígdala central, ativou circuitos específicos, né? Isso é válido para todos os comportamentos de uma forma geral. Quer dizer, tecnologia está cada vez mais avançada e ela faz a gente entender. Por exemplo, nós estamos aí com um rapaz procurando saber do órgão subfornical envolvido com sede. Quando você estimula com a angiotensina, que é normal no plasma, ativou, para onde ele está mandando as informações? Tem técnica que você mostra direitinho para onde vai. O senhor tem ideia de quantos alunos o senhor formou? Eu tenho. Quantos foram? Mais ou menos 80. Cerca de 40 e tantos mestrandos, outros tantos doutorandos, cerca de 80 pessoas formadas. Mais iniciação científica, tem mais de 16 iniciação científica. Pós-doc tem mais de 11. Quer dizer que tem bastante gente, né? Em 80 anos, de 60 até hoje, seria 40, 60 anos. Eu fiz um levantamento, eu entrei nos sistemas hoje da universidade. Isso. E aí eu consigo ter uma visão de todos os orientadores, da história do programa, né? O senhor é o que tem mais alunos defendidos da unidade. É o senhor que mais tem. Eu puxei isso recentemente. O senhor é o que tem mais gente, que mais formou gente de todos os... É como diz assim, é essa a vida da gente. Vive isso. Você não sai, só sai para trabalhar. Eu falo assim, eu vivo mais aqui do que com minha família. Né? Minha família eu vivo com eles à noite um período pequeno. Não é? E 7 horas, 8 horas da manhã estou aqui. Né? Normalmente, agora não. Agora estou em casa, preso. Não tenho que olhar para trás na vida da gente. Se eu olho para trás e procuro ver o que me faz
mais feliz não é o número de trabalho publicado, não é o número de citações. Eu tenho mais de 300 trabalhos publicados. Tem mais de 300. Se contar o do Lattes, tem mais de 400. Porque o Lattes conta os novinhos lá atrás, né? E aí, o que eu estava falando mais? Agora, esse pessoal que a gente, esse trabalho que a gente fez, se a gente não tivesse feito, um outro pesquisador teria feito. Eu tenho um exemplo na minha vida. Um trabalho que eu mostrei que o peptídeo natriurético atua no cérebro, modificando o apetite, etc. Esse foi um dos mais citados meu, de 280 por aí. Nesse mesmo ano, 2 meses depois de publicado, um japonês publica. Igualzinho. Então, o conhecimento científico vai ser feito mais cedo ou mais tarde por alguém. Agora, formar gente, você formou, você foi formado por mim? Foi. Ninguém vai mudar isso. Ninguém vai replicar. Não é isso? Ninguém vai replicar isso. Essa é uma das coisas que eu tenho comigo e olho com satisfação. Não é isso? Tem várias frases aqui que eu tinha trazido para mostrar para vocês. Aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, se está aqui. Aqui ele diz assim, ó, o professor, esse é o SAI, Prêmio Nobel, o professor deve dar o melhor de si sem mais recompensa. Essa é uma frase, já começa bem aí, ó. Não é isso? A não ser o dever cumprido. Não é isso? Deve semear, né? É semear nosso, né? Pois não se sabe o que frutificará. Deve semear copiosamente, porque não sabe o que vai. Agora, que na vida a gente tem que ter ideais elevados. Aqui está em espanhol. E aspirar a alcançar grandes coisas. Porque como na vida tudo se rebaixa, você pensa lá em cima, você nem sempre alcança o que está lá em cima. Então, e não se logra senão uma parte daquilo que se deseja, aspirar alto alcança muito mais. Não é? Eu acho que essa é uma das coisas que... A ciência não tem parte, essa já é velha, né? A ciência não é, mas o cientista tem. E o cientista é responsável pelo desenvolvimento do país, não é isso? Então é importante para o nosso adiantar. Agora, as faculdades que não pesquisam, não fazem investigação, não passam de... Eles chamam de ofício, né? Oficina de ensino só. Não é grande coisa. Um verdadeiro fisiólogo deve experimentar, pensar e ler todos os dias. Você fala, experimentar sábado, domingo, hoje jamais você faz isso, né? Então, tem mais aqui. Agora, essa é uma do Covenha que eu gosto, ele diz, discípulo não tem passado. Se você foi discípulo de alguém, você será sempre discípulo. Do SAI, etc. Né? Então é isso aí. Essas são as coisas que a gente tem que caminhar, pensar bem, procurar fazer o melhor de si, em todo lugar da vida, né? Em todo lugar que você estiver. Fazer o melhor de si.